Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje vamos começar a matéria nova. Peço desculpa por 2 semanas sem conteúdo, porque eu tive alguns probleminhas aqui no conteúdo de vocês. Então hoje a gente vai começar a matéria nova. Vamos começar a aula de PowerPoint, tá? Então quem tem a apostila acompanha com a apostila aí. E vocês irão precisar de ter um aplicativo no celular, quem faz as aulas pelo celular. Ou o aplicativo Apresentações ou o aplicativo PowerPoint. Então vocês podem utilizar qualquer um dos dois aplicativos aí. Lembrando que os aplicativos de celular é bem limitado, um pouquinho diferente do PowerPoint de computador, que é o que eu estou utilizando, tá? Então, quando a gente abrir o PowerPoint, ele é bem parecido com o Word e Excel que vimos até agora. Então, do lado esquerdo temos lá a página inicial, novo, abrir um arquivo, quando a gente já tem um arquivo pronto, quando a gente começar um arquivo do zero, e aqui temos arquivos que foram abertos recentemente aí, tá? A data de quando foi aberto esses arquivos, e aqui temos alguns modelos, a gente pode utilizar esses modelos, lembrando que esses modelos só são acessíveis quando a gente tem acesso à internet. Então vou abrir aqui, ó, a apresentação em branco. Então, uma vez que a gente abriu o nosso PowerPoint, a tela também é bem parecida com o Word do Excel. Então, temos lá as guias arquivo, que a gente já sabe que é para salvar os nossos arquivos, ou abrir o nosso arquivo, ou para imprimir o nosso arquivo. Certinho para voltar lá para o arquivo. Temos lá a página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentações, revisão, exibir, ajuda. Lembrando que algumas guias são padrões para todo o pacote Office, como página inicial, inserir, exibir, revisão e ajuda. Então, todas essas guias tínhamos tanto no Word como no Excel, tá? E algumas são específicas do PowerPoint, que no caso transições, animações, apresentações de slide. Então, essas guias são padrões aí do PowerPoint. Aqui do lado esquerdo temos a mini visualização dos nossos slides, como está ficando a nossa apresentação. Aqui embaixo, na barra de status, mostra a quantidade de slide pronto. E aqui a gente temos o zoom, que a gente sabe que é para aumentar e diminuir a nossa visualização. Tá? E aqui temos o nosso primeiro slide. Então, primeiramente, a gente precisa saber qual é a função do PowerPoint. Então, o PowerPoint ele serve para criar apresentações. Tá? Então, como assim apresentações? Então, quando eu vou explicar um determinado conteúdo, ou um determinado fato, ou um relatório, eu posso utilizar o PowerPoint para fazer essa apresentação. Vocês vão ver que a folhinha do PowerPoint, o nosso slide, ela é menor do que a folha do Word e menor que a folha do Excel. Tá? Por que isso? Porque o PowerPoint ele é apenas um apoio visual e auditivo que eu tenho para fazer a minha explicação. Eu não posso me basear toda a minha apresentação olhando para o quadro, olhando para uma apresentação e ler o conteúdo que está ali. Se eu fizer isso, eu não estou fazendo uma apresentação, estou fazendo uma leitura. Então, eu preciso entender a diferença entre leitura e apresentação. No momento que eu fico olhando e fico lendo o que está escrito, isso não é uma apresentação, é uma leitura. O que é uma apresentação? É o momento que eu vou explicar o conteúdo que eu estudei, tá? Sem olhar para o meu slide. Então, eu vou olhar apenas para as pessoas, para o meu público, para as pessoas que estou apresentando. Então, para isso eu preciso estudar e conhecer profundamente aquilo que eu vou explicar. Muitas pessoas deixam para estudar um dia antes da apresentação, ou até mesmo no dia da apresentação. Um dia antes ou no mesmo dia, vocês não vão aprender o conteúdo.
Automaticamente, o que vai acontecer? Vocês vão ler. Ah, professor, mas lá na escola eu leio e tiro 10. Porque a professora está sendo boazinha para vocês. Porque isso não é uma apresentação, isso é uma leitura. Então, para mim ter uma apresentação, eu preciso estudar, eu preciso conhecer o conteúdo e eu vou explicar esse conteúdo, tá? Ah, professor, mas se eu esquecer um nome, esquecer uma data, esquecer um nome, uma data, isso é normal de acontecer. Se acontecer isso, a gente olha para o slide, pega o nome que esqueceu ou uma data que esqueceu e volta e continua a explicação. Mas a gente não pode ficar lendo, tá? Se a gente lê, isso não é uma apresentação, isso é uma leitura. Então vocês precisam ter isso em mente, tá? Porque vocês irão criar uma apresentação e vocês vão ter que explicar essa apresentação para mim. Então, comecem a estudar, comecem a praticar. Ah, professor, mas eu tenho vergonha. Se tem vergonha, agora é o momento de começar a trabalhar essa vergonha. Olha no espelho, começa a apresentar na frente do espelho. Chama a mamãe, chama o papai, chama um amigo, namorada, namorado, amigo colorido e explica na frente dessa pessoa para vocês começarem a ter o costume de apresentar na frente das pessoas. Mas vocês precisam começar a ter essa prática. Isso é muito importante para vocês, tá? Então esse primeiro slide aqui é o nosso slide que vai dar o título da nossa apresentação. Aula PowerPoint. Então esse é o título da minha apresentação. Aula PowerPoint. Então eu cliquei na minha caixinha de texto onde dá o título. Tá? Então já vai estar escrito ali, título da minha apresentação, aula PowerPoint. Subtítulo, geralmente a gente coloca lá, nome. Então eu preciso colocar o meu nome porque é quem vai apresentar. Turma ou telefone, e-mail. Por que isso? Porque são a maneira que as pessoas têm para se comunicar comigo, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha gostado da apresentação, uma maneira de se comunicar comigo. Então a gente coloca aí o título da nossa apresentação, o nosso nome, telefone e e-mail. Caso a gente esteja na escola, no curso, a gente coloca o nome da turma, tá? Porque as pessoas vão saber de que turma que eu sou ou do curso que eu estou fazendo também. Curso. Então, eu posso colocar essas informações aí no meu subtítulo. Então eu vou definir qual dessas informações vou utilizar na minha apresentação, que seja mais adequada para a minha apresentação. No caso de vocês, como vocês estão fazendo o curso, então vocês vão colocar o nome de vocês, a turma de vocês e qual é o curso de vocês. Aqui na nossa caixinha de texto, vocês vão ver que toda vez que eu digitar um conteúdo, ele vai diminuindo, tá? Então, às vezes a gente aumenta essa caixinha de texto para a gente ter mais espaço para digitar o nosso conteúdo, tá? Então esse é o nosso título, nosso primeiro slide, nosso slide de título e subtítulo. Vou vir aqui e vou inserir um novo slide, ó. Novo slide. Quando eu clicar aqui na setinha de novo slide, eu vou ter opções de 9 tipos de slide. Então, slide de título, que é esse que a gente acabou de utilizar. Título e conteúdo, quando a gente começa a desenvolver o nosso trabalho, a nossa apresentação. Duas partes de conteúdo. Quando a gente utiliza aí um conteúdo bem resumidinho, a gente pode colocar em duas partes para não colocar um monte de slide na nossa apresentação. Comparação, vou comparar algo com alguma coisa, ou só vou colocar uma imagem e vou dar um título para essa imagem aí, tá? Então, a gente utiliza bastante aí. E aí a gente vai ter o restante, então, vou utilizar os 9 slides? Não. Posso utilizar 2, 3 ou 4, então vai depender muito da sua apresentação. Então eu vou colocar aqui título e conteúdo.
Vou colocar aqui o que iremos aprender nesse módulo. Então, meu título aqui desse slide, o que iremos aprender nesse módulo. Então, nesse módulo vamos aprender a criar de maneira correta uma apresentação. Ponto. Então, ó, coloquei aqui. Posso colocar mais coisa? Posso. Então, evitar de colocar muito conteúdo, 3, 4 linhas no máximo. E aí eu vou lá e vou inserir um novo slide, tá? Vou mudar aqui de posição. Então, vou colocar aqui como segundo slide. O que é PowerPoint? Posso utilizar a internet para criar minha apresentação? Posso. Então, vou lá na internet, vou abrir o Google e vou pesquisar o que é PowerPoint. Então abri aqui minha internet, tá? Uma das coisas que as pessoas cometem muito erro, pesquisam na Wikipedia. Então, não pesquisem nada na Wikipedia. As informações da Wikipedia elas podem ser editadas por qualquer pessoa. Então, não copiem, não peguem informações da Wikipedia, procurem um outro site, tá? Então, vou pular a Wikipedia aqui. Então, vou vir aqui a introdução ao PowerPoint. Vou abrir aqui esse conteúdo. E aqui eu vou ter uma informação, um monte de conteúdo. O que geralmente vocês fazem? Vocês pegam aqui e copiam tudo isso aqui. Sai copiando tudo. Saiu copiando tudo. Selecionei tudo, botão direito, copiar. E aí vou lá no meu PowerPoint, clico e colo isso. Olha como vai ficar o meu conteúdo. Isso vai ficar muito conteúdo, vai ficar desorganizado. Então eu não faço isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não saio copiando e colando tudo da internet. Eu vou ler o que é importante, o que dentro disso aqui vai estar a informação. Então, o que é PowerPoint? É isso que eu quero saber. Então, PowerPoint é um aplicativo muito utilizado com diversos recursos como objetos, símbolo, recursos, fotos, desenvolvimentos gráficos. Ponto. Isso aqui é uma parte importante que está respondendo o que eu quero pesquisar, o que eu coloquei. Aí vou ler mais alguma coisa. Desenvolvido pela Microsoft, PowerPoint permite a projeção em monitores, computador, datashow e outras plataformas. Então, vou colocar aqui, ó. Permite a apresentação até outras plataformas. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante entre as principais funcionalidades. Podemos destacar os efeitos de transição. Não, o PowerPoint pode ser adquirido com o pacote Office. Não, o PowerPoint ainda oferece suporte. Então, não tem mais nada que seja interessante para a gente estar colocando aqui. Pronto. Está montado o meu segundo slide. Parou? Então, eu resumi o máximo que eu pude. Então, essa é a ideia. Então, a gente não sai pesquisando, copiando tudo e colando da internet. A gente apenas
pega as informações mais importantes da internet em cima do que eu estou pesquisando, tá? Então, não temos mais nada aqui, não temos mais nada aqui nesse site. Vou fechar aqui, vamos ver se temos mais alguma coisa. Vou pegar aqui da nossa pesquisa. Ah, uma coisa interessante. Deixa eu ver se nesse aqui vai aparecer o que eu quero mostrar para vocês, senão vou fazer de uma outra maneira. Tá abrindo. Desculpa, minha internet tá meio lenta. Vamos. Isso. Repare quando eu copiar algumas informações da internet. Selecionei, copiei, vou abrir aqui, vou abrir mais um slide. Vou colar essa informação. Às vezes, quando eu copiar e colar da internet, vai vir essas palavras em azul. Essas palavras em azul, elas são hiperlink, elas me levam para um site. Ó. Então, quando eu colocar o mouse em cima delas, vai aparecer o endereço de um site, www.tecmundo.com.br/tudo sobre Microsoft PowerPoint 2013.html. Então, isso aqui é um hiperlink. Então, se eu tentar formatar esse aqui, eu não vou conseguir, vou conseguir fazer poucas formatações, Tá vendo? Se eu colocar aqui e tentar, vamos ver se ele vai ficar preto. Ficou preto. Mas repare que essa linha do sublinhado ele continua. Então ele sempre vai ser um pouquinho diferente do meu conteúdo. Então o que eu faço para tirar esse hiperlink daqui? Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou pedir para remover esse link. Agora ele não é mais um hiperlink, agora ele é um texto padrão como o restante. Tá? Então, eu sempre vou pegar e vou tentar resumir o máximo possível os meus conteúdos. Tá? Então, uma vez que eu montei a minha apresentação, peguei as informações importantes, agora vem a parte da formatação. Então, a primeira coisa, eu vou alterar esse fundo. Tá? Vou alterar esse plano de fundo aqui. Então, vou vir na guia Design. Aqui na guia Design eu vou ter os temas. E aqui nos temas eu vou ter vários temas do meu PowerPoint. Vou escolher um que me agrade. Quando eu clicar nesse tema, vai ser inserido em todos os meus slides. Eu gostei do tema, mas não gostei das cores. Na frente dos temas temos as variantes, que são as variações em cima desses temas. Então a gente pode utilizar essas variações. Podemos clicar aqui na setinha para baixo, vamos ter mais algumas opções, como cores. Podemos alterar as cores de algumas coisas do tema também. Quando eu vou passando o meu mouse, ele vai alterando. Pelo menos ali na linha de dentro está alterando. Vamos ver se ele vai alterar mais alguma coisa além das linhas de dentro. Por enquanto só está alterando as linhas de dentro. Então, ele faz algumas alterações quando a gente, dependendo do tema que a gente vai utilizar. Tá? Então, uma vez que coloquei o fundo, vou fazer a formatação de texto. Tipo de letra, tamanho, cor. Então, tudo isso eu vou padronizar. Então, tudo a gente padroniza aqui. Tá? Alinhamento, tá, já vai estar centralizado aí. Agora, o que é importante? Quando a gente começar a trabalhar a nossa apresentação, vou colocar isso aqui como terceiro. Quando a gente vai trabalhar com a nossa apresentação, a gente precisa personalizar. Por exemplo, aqui eu tenho o título. Então, o título, a gente vai padronizar todos os títulos.
Times New Home, tamanho 54. Meu próximo título do meu próximo slide vai ter que ser a mesma cor anterior. Times New Home, tamanho 54. Ah, professor, ficou muito grande, não tem problema. Tente organizar aí, aumentando a caixinha de texto, tá? Arrastando aqui um pouquinho para cima. Então a gente coloca o mouse em cima, ó, da nossa linha pontilhada, que a gente consegue movimentar, ó, a nossa caixinha de texto aí. Nas bolinhas a gente vai aumentar como se fosse imagem. Isso a gente viu lá no nosso Word, tá? Então todos os títulos têm que ser padrão, Times New Home 54. Os conteúdos a mesma coisa, a gente vai padronizar os conteúdos. Então os conteúdos vai ser Times New Home e vou deixar 24 mesmo. Então conteúdo Times New Home 24. Então é isso que vocês irão fazer. Então essa foi a nossa primeira aula, para vocês terem um pouquinho de conhecimento do PowerPoint, tá? Vocês irão montar uma apresentação para mim, tá? Qual é o tema? Hoje eu vou deixar um tema livre. Vocês vão definir o tema que vocês irão montar a apresentação, tá? Então, nesse primeiro passo, eu quero que vocês coloquem aí. Vocês irão criar a apresentação de vocês. Vocês irão trabalhar o fundo, fazer a formatação de texto, tá? A apresentação de vocês precisa ter no mínimo 5 slides, tá? E vocês irão me mandar essa apresentação de vocês, tá? Então a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula.